Nesse vídeo, eu quero te mostrar como eu transformei R$ 75 mil em mais de 165 milhões de reais em vendas pela internet, usando o marketing digital ao longo de alguns anos aí da minha trajetória. E eu não vou fazer isso te ensinando um hack, um funil, uma oferta específica, não. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar pela minha jornada no digital trazendo os aprendizados, os erros e acertos de cada fase, de cada era que eu passei desde 2016 no digital. Talvez isso possa fazer muito sentido para você. E foi essa forma que eu encontrei de compartilhar como eu fiz isso. Então, espero que te inspire. Vem cá para a tela que eu vou te mostrar como a gente veio fazendo isso ao longo dos anos. Então, aqui na tela do meu iPad, você está vendo o seguinte. A gente tem um gráfico aqui que mostra desde 2016 até 2024, beleza? Vamos pegar aqui. Então, nós estamos aqui de 2016 a 2024. 2016 foi quando eu comecei. De 2016 a 2018, eu chamei da era do amadorismo, né? A primeira fase ali, eu aprendendo muita coisa, eu vim da engenharia. Então, assim, não sabia nada de marketing, né? Então, eu estava aprendendo. De 2019 a 2021, chamei de uma fase de escala. Só lembrando aqui, a gente teve um ponto de inflexão, foi um ponto de virada no nosso negócio, na nossa vida, onde eu vou abrir um pouquinho para vocês também. 2019 a 2021, vamos falar de escala, e 2022 a 2024, que é onde a gente está hoje, profissionalismo, daqui em diante, né? E olha a diferença de faturamento. Então, perceba como que as coisas foram mudando ano a ano, né? Como foi crescendo o faturamento. Óbvio que não é sempre linear, nenhuma empresa cresce linearmente, infinitamente, mas tem alguns aprendizados. Então vamos começar pela era do amadorismo. O que eu quero trazer para vocês é sempre erros e acertos, para que vocês possam trabalhar aqui. Então, quando eu comecei no digital, o que a gente tinha? A gente não tinha nada, a gente não tinha especialista, fomos eu e meus sócios nos lançarmos através de um congresso online. E o que isso proporcionou para a gente? Muito aprendizado e e pouco resultado. Muito aprendizado e pouco resultado. Se você considerar que os aprendizados são resultados, beleza, mas resultado financeiro a gente não teve. Então nessa era do amadorismo era o quê? Cara, a gente estava começando no marketing digital, aprendendo as formas de lançar, a gente entendeu que a gente não tinha, por exemplo, um especialista, então a gente precisava trazer alguma forma de lançar sem que dependesse de algum rosto, alguma coisa. Foi daí que a gente trouxe a primeira coisa, que era o congresso online. E aí as coisas foram evoluindo. Então o contexto dessa época, desses 3 anos, era o quê? Muito esforço, muito estudo, muito aprendizado, que é normal no início de qualquer jornada, de qualquer profissão, só que pouco resultado, projetos ruins. Por quê? Nem eu nem meu sócio éramos especialistas, nós não somos carismáticos, grandes especialistas, a gente tentou fazer o que foi o melhor formato de começar que cabia pra gente, só que era muito técnico, era muito difícil, o nicho era muito ruim, o mercado era muito fraco, que era o mercado de venda direta e marketing de rede. A gente estava trazendo capacitações para essa galera. Era complicado, era um mercado mais fechado, então assim, a gente encontrou muitas resistências ali. E, cara, quanto mais a gente fazia as coisas, a gente cometeu esse erro de insistir em continuar em algo que não daria nada. Então, essa fase do amadorismo, a gente foi fazendo. Vamos fazendo, sem se questionar muito se o mercado era bom, se o projeto era bom. E isso eu vejo muita gente cometendo. Talvez você esteja cometendo esse erro também. Que é o quê? Não ter critérios claros para escolher especialistas. Isso é muito importante. Tanto especialistas como mercado. Por quê? Cara, isso que vai definir. Não adianta nada você ter a maior padaria, o melhor negócio do mundo no lugar onde não tem gente para você vender. E é isso que eu preciso que você entenda. E outra, eu escutei isso de uma pessoa que eu entrevistei para o meu podcast, que é o quê? Cara, escolher bons especialistas é igual revelar jogador. Você tem que ter habilidade de olheiro. Por quê? Tem que ser uma pessoa que se comunica bem, tem uma pessoa que leva jeito para isso. E infelizmente não é todo mundo que vai ter. Entendeu? Então às vezes eu vejo muita gente boa cometendo o mesmo erro que a gente cometeu. Aqui, ó. Inserido nesse mesmo contexto de quê? Muito esforço e pouco resultado. Por quê? Tá apostando as fichas no cavalo errado. O mercado é ruim, o mercado é pequeno, né? É igual eu gosto de brincar, são sobrancelhas, eu faço design de sobrancelhas albinas no interior de Minas Gerais. Cara, é complicado você crescer nesse nicho. Então, muitas vezes o que você precisa fazer é mudar o lago no qual você está pescando. E aí, como que você se livra do mesmo problema que a gente teve, tá? Que foi aqui, ó, insistir em algo que não estava dando certo. A gente pensava o seguinte: não, mas se a gente pegar e fizer, vai dar certo. Não, mas se a gente fizer aquele funil, aquela oferta, putz, mas se eu fizer aquele tanto de coisa que eu sei que eu preciso fazer,
Tá, cara, mas aí é muito esforço para pouco resultado. Você tem que olhar o entorno do seu negócio. É o entorno, é o mercado, é o especialista. É o que eu posso esperar disso? Será que vai dar fruto algum dia? Eu sei que é difícil. Então, o que você pode fazer, que nos aconselharam naquela época, uma coach de negócio aconselhou a gente naquela época, mas a gente não deu tantos ouvidos, talvez você dê, é fazer conta. É falar, o que eu posso esperar de lucro aqui? O que eu posso esperar de resultado aqui? Será que isso me serve? Será que não me serve? Então é esse apelo que eu faço para você. Não se apaixone pelo negócio. E a frase que resume isso daqui, para mim, é o seguinte. Você já viu aquela frase, né? Se o avião mudar 1 grau na rota dele, 1 grauzinho, né? Você tem aqui a parte da angulação, se ele está indo para cá, ele chega num lugar. Se ele vem para cá, ele vai para outro país. Ele pode ir de Nova York para Londres ao invés de Nova York para Paris, por exemplo, trocando apenas 1 grau. E o que isso representa? Se você conseguir mudar a rota, mudar o caminho de onde você está, eu tenho certeza que é o quê? Escolher bons projetos, escolher bons mercados, apontar o seu avião para outro lugar, eu tenho certeza que o destino final pode ser muito melhor. No nosso caso, esse foi o ponto de virada aqui de encontrar um bom projeto. Foi em 2019, final de 2018 e no início de 2019. Foi aí que, olha só como é que o gráfico alavanca. Tá vendo? Como ele alavanca bastante. Por quê? A gente encontrou um bom projeto num bom mercado. É mais competitivo? Um mercado maior? Com certeza, mas você tem mais oportunidades. E a gente entra em 2019 na fase da escala. Que é o quê? Qual que é o contexto? A gente investiu, a gente encontrou um bom especialista, que é o Dr. Dayan Siebra, a gente esteve, pegou ele naquela subida, ele estava se desenvolvendo ainda também, já tinha ali um YouTube ali em torno de 800, 700 mil inscritos, talvez 1 milhão, e hoje ele tem 7 milhões e pouco, e a gente construiu toda essa história. E o que a gente encontrou? Cara, uma estrela em ascensão, um cara que se comunicava muito bem, um comunicador nato, um cara que sabe conversar com o público no mercado de saúde, que é um mercado grande. Então esse apelo que eu faço para você, a primeira coisa, o primeiro aprendizado, se eu tivesse que te trazer um grande aprendizado em 3 anos de amadorismo, escolha bons projetos, como eu já falei. Aqui a gente conseguiu comprar uma parte do negócio da coprodução. Era uma coprodução, a gente não começou com sociedade, não existia nada formal. Hoje sim, tem a VitaScience, tem sócios, tem no papel, tá tudo certo. Mas a gente começou com 75 mil reais. 75 mil reais foi o que nos custou, a gente pagou parcelado com o trabalho. Com o resultado gerado do nosso trabalho, a gente conseguiu pagar. E a gente conseguiu comprar uma parte, fomos entrando, comprando sócios e fomos crescendo nessa parte. E quando a gente entrou no negócio, a gente imprimiu um ritmo muito forte no negócio. Foi de 2019, a gente foi de 0 a 7 milhões, de 2020, 7 milhões para 14,5 e 14,5 a 37 milhões nessa era da escala aqui em 2021. Tá, e quais foram os grandes erros que a gente cometeu, que talvez você que esteja passando por a fase de escala, a fase de crescimento do seu negócio que a gente cometeu? A gente lotou a empresa de gente júnior. Cara, pior coisa que você pode fazer. Não, eu quero pagar barato. Eu vim de uma mentalidade de escassez, porque a gente ficou anos sem ganhar dinheiro nenhum. E aí a gente falou, cara, eu vou pagar, sei lá, 3, 4, 5 mil reais uma pessoa? Nem a pau. Vamos trazer um monte de júnior barato e a gente toca a empresa desse jeito. Pior coisa que a gente fez, transformou tudo numa creche. Uma empresa virou uma creche, porque nada passava sem a minha supervisão. Então você imagina 30 pessoas te pedindo bênção para fazer qualquer coisa e trazendo só coisa ruim que você tem que refazer. Então você tem que tomar muito cuidado. Júnior você só coloca quando você tem sênior. Falta de sistema claro para essa galera trabalhar. Júnior precisa de coisa mastigada. Por quê? Coisa mastigada reduz complexidade. Júnior só consegue lidar com baixa complexidade. Não é porque ele é burro, porque ele não tem experiência, pô. Ele precisa de ser mastigado. Isso leva tempo, isso dá trabalho. Trazer gente boa sem cultura não funciona. A gente cometeu esse erro em 2021, tá? Que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui, só para você ter uma noção, a gente está na era de 2019 até 2021. 2019 foi quando a gente encheu a empresa de júnior. 2020 eu vou falar que pandemia, loucura. A melhor forma da gente sair da pandemia foi a gente atacar, né? Cair atirando. A melhor forma de defesa é o ataque. A gente aprendeu lá. E 2021 a gente está falando de uma escala que a gente trouxe gente que não tinha cultura, mas gerava resultado. Mas só que isso deu problemas no futuro. Então eu quero trazer isso para você porque pode ser que você faça do jeito certo, né? Trazer gente boa sem cultura não ia funcionar porque durou um tempo, mas não tem sustentabilidade, não dura, né? Foi pouco tempo. Gerar resultado rápido e depois não tem mais. Cara, isso é uma porcaria. Para você ganhar dinheiro de fato no digital, você precisa ter consistência, resultados com consistência. Dificilmente você vai pegar um grande especialista, vai dar uma grande tacada e ficar rico.
É mais difícil. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Eu prefiro trabalhar crescimento com consistência. As pessoas que mais ganham dinheiro são as pessoas que se mantêm mais tempo ganhando dinheiro, porque ela consegue utilizar juros compostos para fazer aquela coisa crescer. Tá? Então, o tempo é uma grande variável aqui. Time sem meta é igual avião sem rumo, a gente percebeu isso daqui ao longo desses anos. A gente não tinha grandes metas bem estruturadas, era só grandes números. Ah, vamos fazer 40 milhões, vamos fazer 50 milhões. Só que não tinha lastro, não tinha embasamento, não tinha plano, não tinha nada. Ou seja, o time corria atrás de uma meta que sequer tinha embasamento. Isso daqui, a gente cometeu esse erro. E, cara, aqui, mesmo com uma empresa que já tinha passado de 10 milhões, de múltiplos 8 dígitos ali de faturamento, a gente não tinha processo, não tinha sistema, não tinha uma padronização, era tudo uma grande zona. E qual que é o problema disso? O time fica perdido. O time fica desgastado, refazendo coisa, sem noção de o que tem que fazer, qual que é a prioridade, como que funcionam as coisas ali dentro. Então a gente deixou meio, vai gerando resultado e deixa o pau quebrar. Para você que está numa empresa desse tamanho, para você que está começando, se você está indo, por exemplo, de 1 milhão, 2 milhões até 10 milhões, é a hora que você começa a ter esses problemas aqui. Você começa a entrar na era da escala. E qual que é o grande contexto de quem está menorzinho aqui do que a gente estava nessa época? A pessoa começa a montar um time, a pessoa começa a fazer as primeiras cagadas, ela começa a tentar passar o bastão, ela começa a fazer a delegação, só que isso geralmente não é bem feito. E aí sempre tudo volta para aquela pessoa. É clássico é o seguinte, ó, eu gero resultado com o meu esforço. Eu escrevendo copy, eu apertando os botões, eu gero resultado. Esse é o dono do negócio falando. Quando ele passa o bastão para alguém, o resultado cai. E ele tem que tomar de volta, fica puto com aquela pessoa e fica nesse ciclo infinito de não confiar nas pessoas e fazer o negócio sempre girar em torno dele. Então, esse é o grande contexto aqui. E aqui o que eu aprendi, tá? Geralmente essas pessoas cometem esse erro, e a gente cometeu esse erro, só que numa escala um pouco maior, foi que qualidade é melhor que quantidade. Não adianta você querer trazer uma pessoa barata para lidar com coisas de alta complexidade, colocar muita responsabilidade nas costas dela. Ah, não, mas eu treino tal. Não treina, cara. Não treina. É pressão, é emocional, é técnica, é tudo junto. Você tem que trazer uma pessoa mais pronta. E ela custa um pouco mais caro. E aí é melhor você ter poucas pessoas e com uma qualidade melhor do que ter várias pessoas. Isso que a gente chama de densidade de talento. Você vai encontrar isso no livro da Netflix. É um conceito muito interessante que ele fala o seguinte: eles demitem, né, as pessoas medíocres e mantêm só aqueles talentos realmente fodas. Por quê? Um talento chega a produzir, sei lá, 50, 70, 100 vezes mais resultado do que uma pessoa. Ela não ganha 70, 100 vezes mais do que uma pessoa mediana, porém o resultado dela é desproporcional. Ou seja, a conta fecha. Então, olha bastante para isso daqui. Se você quer passar o bastão do seu negócio, traz qualidade, traz uma pessoa que realmente vai conseguir fazer, tá? E isso a gente pecou bastante nesse ponto. Na pandemia, 2020, como eu falei, melhor defesa é o ataque. A gente lançou produtos. Durante a pandemia, a gente viu que o lançamento, a gente abriu o lançamento no lockdown, né? No dia do lockdown nacional, foi em março de 2020. A gente já estava com o carrinho agendado, o lançamento já estava andando, a gente abriu o carrinho, foi decretado o lockdown, a gente tomou um belo num prejuízo. Ali a gente percebeu o seguinte, cara, lançamento pode ser um grande risco, né? Caceta! Olha só, imagina se isso acontece, né, com qualquer outra coisa, um impeachment, qualquer outro problema. Se você tiver muito escalado, você pode ter um problema muito, mas muito grande. Então o que a gente percebeu? Cara, é hora da gente diversificar os canais. A gente começou a experimentar ali novos produtos, a gente lançou uma assinatura na época, então ao invés de retrair e falar, não, vamos lançar nada, vamos ficar quieto, não, vamos lançar coisa nova, vamos para cima, vamos testar uma nova forma de venda, que era com funil perpétuo, até então a gente só fazia lançamento, e vamos continuar com os lançamentos de forma, né, estudar um pouquinho melhor essa questão de como é que vai ser a pandemia, mas vamos botar para vender produto novo, vamos oferecer o que a gente tem para nossa base aqui. E olha que legal. E aí a gente conseguiu sair muito bem aqui da pandemia. Depois a gente percebeu que a pandemia foi até bom para os negócios digitais, né? Em 2021 a gente resolve expandir. Então, em 2020 a gente lança um produto digital, mais produtos digitais para nossa base, para poder ter mais coisa para vender, para poder continuar vendendo e crescendo. E só que em 2021 a gente lança a nossa marca de suplementos. Ou seja, o que acontece? A gente sai só do digital e entra para o físico também. Ou seja, a gente foi criando o nosso ecossistema de produtos aqui. E com isso a gente aumenta o LTV, que é o tanto de dinheiro, traduzindo, né, lifetime value, é o tanto de dinheiro que a pessoa gasta contigo na sua base. Ou seja, você tem mais coisa para oferecer, você pode pegar a mesma pessoa,
e oferecer mais coisa para ela. Se você está nessa fase de crescimento, já está chegando ali nos 5, 6, 7 milhões, pode ser bem interessante você não ser somente um monoproduto, você ser mais do que isso. A gente foi fazer essa mudança com 14 milhões, né? Eu recomendo que você faça até antes. Por quê? Cara, isso tem cara de empresa, pô, não é um monoproduto, não é um único curso. Vamos lançar mais coisas, mais soluções. E como que você faz isso? Coisa mais fácil, faz pesquisa. Pergunta o que a sua audiência já compra. A gente ensina isso para os nossos mentorados, a gente tem metodologia para isso, mas pergunta para a sua base o que eles já estão comprando, que você não oferece, que você poderia oferecer para eles. Ou, cara, fica atento aos sinais, as pessoas falam isso, né? Então pode ser bem interessante. E aqui eu percebi que sem cultura o resultado não dura. Depois disso daqui, ó, a gente nesse pico aqui de 2021, a gente tinha pessoas que geravam muito resultado, pessoas excelentes tecnicamente, porém sem cultura. O que aconteceu? Não durou. E aí o que aconteceu? Elas saíram, as pessoas saíram em 2021 e a gente iniciou 2022 sem elas, com um belo desafio ali pela frente. Fomos trazendo gente nova para poder substituir. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Então é o seguinte, ó. O que eu percebi? Nessa fase aqui, só trazendo assim, traz gente boa que eles fazem resultado independente de qualquer coisa. Sim, só não vai durar. É a mesma coisa, se você escalar sem estrutura é igual você construir um castelinho de areia. Primeira onda que vem, primeira chacoalhada, primeira saída que sair de uma pessoa importante da sua operação, você despenca o resultado, porque estava tudo nas costas dela. É a mesma coisa que você ter, sei lá, um programador no seu time, o programador sai, e aí o que vai acontecer? Sua empresa vai despencar porque não tem ninguém mais para poder sustentar o seu software. A mesma coisa acontece no digital. Às vezes tem um cara que gera muito resultado, aquela pessoa sai por alguma desavença, por falta de cultura, ou, enfim, você não deixou nada. Não deixou estrutura, não deixou processo, não deixou metodologia, não deixou nada. A pessoa próxima que vai chegar vai ter que construir tudo do zero. Você tem que lutar para manter o seu mesmo resultado que você teve. Ou seja, escalar sem estrutura é igual construir um castelo de areia. Então, se você está crescendo, já vai pensando nessa parte de estrutura. Procura uma consultoria, procura uma mentoria. A gente pode te ajudar com isso se você quiser. Mas é importante você deixar legado, deixar alguma coisa, deixar uma metodologia de trabalho para que o resultado não dependa apenas de uma pessoa. Mas a gente sabe disso, mas a gente não foca, né? É foda. Então só quando dá uma merda grande que a gente vai olhar para isso. E a gente entra na era do profissionalismo, tá? Qual que é o contexto dessa era, tá? Vamos olhar aqui. A gente caiu um pouco o resultado, mas é óbvio que aqui também teve influência da pandemia, né? Em 2021 a gente ainda estava colhendo os frutos da pandemia. 2022 foi um ano onde, cara, muitos negócios sofreram bastante, porque acabou o efeito pandemia, voltou ao normal, as pessoas não querem saber de live mais, você tinha que se reinventar. E aqui a gente estava enfrentando não só isso, queda de resultado, porém a gente estava com pessoas ruins para poder substituir essas aqui. A gente errou novamente na contratação. 2022 foi o nosso pior ano em termos de cultura e time, tá? A gente estava com pessoas extremamente erradas na nossa empresa. A gente negligenciou a parte da cultura pra caralho. A gente não aprendeu com esse erro aqui o suficiente para conter a pressa de contratação, conter aquela pressa usando um processo seletivo decente. A gente falou assim, cara, as pessoas que geravam resultado aqui saíram, a gente precisa repor rápido para continuar operando a empresa. E olha que loucura, olha que loucura. Mesmo perdendo as pessoas aqui no ano que a gente fez 37 milhões, foi 2021, a nossa meta para... Olha que loucura, a nossa meta para 2022 era 100 milhões. A gente queria mais do que dobrar. Por quê? A gente veio de um ano aqui de 14 milhões, efeito pandemia, a gente foi para 37, quase 3 vezes, a gente falou, meu irmão, 100 milhões é easy, é fácil, vamos para cima. Perdendo as pessoas, ou seja, planejamento todo errado, loucura, meta sem pé nem cabeça. Cara, não faça isso, você destrói o seu time, tá? Fora isso, a gente contratou completamente errado aqui. Então foi o pior ano em termos de cultura e time, foi 2022. E o resultado, ele se refletiu nisso. E por que isso daqui é um problema, tá? Já vou explicar por que os 100 milhões são um problema. Por quê? A gente percebeu que é o seguinte, a gente não tinha uma cultura, a gente veio de um faturamento alto em 2021, só que sem cultura, sem estrutura, sem nada. A gente foi começando a perceber que era hora de profissionalizar, só que a gente achou que profissionalização era botar metas descabidas e fazer o time correr atrás da meta, só que não era. Por quê? Colocando uma meta de 100 milhões, a gente inflou o time.
Por quê? A pessoa nova que chegou falou assim, não, eu que vou assumir aqui a parte de marketing, para eu gerar resultado eu preciso de time. Então me traz um cara desse, me faz isso, vou montar um squad disso, um squad daquilo. A gente falou assim, tá, a empresa está crescendo, vamos, beleza, precisa de estrutura para crescer, precisa de gente. Fomos trazendo gente, trazendo gente, trazendo gente. Teve uma época que a gente teve 7 copywriters. 7 fucking copywriters. Que não tinham trabalho. A gente tinha vários gestores de tráfego, a gente tinha um time inflado e não gerava resultado. Resumo, 2022 foi o pior ano da história aqui, foi assim, onde a gente teve muito atrito com o time e baixíssimo lucro. A folha era muito pesada. Ou seja, complicado, a gente não tinha profissionalismo nenhum. A gente tinha que profissionalizar e começou do jeito errado. Tá? 2022 foi assim, o que não fazer em termos de profissionalização. A gente não tinha lastro para sustentar o crescimento. Então, o que a gente foi percebendo? Em 2022, os resultados de lançamento eles foram caindo, eles começaram a cair, o que acho que era normal, né? Pós-pandemia e tal. Só que a gente falou assim, cara, vamos esticar mais lançamento, vamos botar perpétuo, vamos botar isso, vamos botar aquilo, tudo junto, para poder fazer a máquina andar. Só que nada saía. Era um grande caos, cheio de gente, muito cacique para pouco índio e aquela coisa não andava de jeito nenhum. Então era tudo muito complexo, a gente achou que a gente tinha que ir para o extremo da profissionalização, com processo para tudo, com isso, com aquilo. Por quê? A gente percebeu que 2021 foi na base das costas de pessoas boas. A gente falou, cara, a gente tem que estruturar essa parada. A gente foi para o outro extremo, que era assim, não, tem que processualizar até a forma de jogar papel no lixo. Porra, bicho, isso não gera resultado. A gente foi percebendo que o time inchado, sem um processo claro, pelo menos um grande retrato do sistema, sem ter que entrar no micro, fazia muita falta. Isso daí não ia gerar resultado. Então a gente tentou ir para o extremo, cara, gerou muita confusão, gerou muito atrito e 2022 foi o pior ano da empresa. A gente trouxe, assim, para mim o maior erro, para mim o grande erro de 2022, tá? Que marcou essa fase da profissionalização, do início da profissionalização, foi trazer as pessoas erradas e colocar em posição-chave. Por quê? Uma pessoa errada na posição-chave, ela tem poder. Ela tem poder de disseminar uma cultura errada. E trazer atrito, e trazer... Cara, daí a galera desmotiva. Quando o líder um líder numa posição alta tá fazendo merda, ele desmotiva a cadeia toda embaixo. A gente inchou a empresa, como eu falei, em relação a isso. E aí as coisas começaram a desandar bastante. Então, 2022 foi um ano foi foda. Aqui a gente fechou até com faturamento alto, mas o lucro foi uma merda. Foi terrível, foi a pior margem de lucro da história da empresa. 2023, a gente acabou 2022, a gente limpou a empresa, a gente retomou as rédeas, a gente estava muito ausente da empresa. Aqui em 2023, o que a gente fez? A gente reassumiu as rédeas da empresa. Não no operacional, mas assim, da gestão da empresa. A gente falou, galera, a gente errou muito em 2022, vamos tirar todas as pessoas erradas, então a gente demitiu mais da metade da empresa no carnaval de 2023 e a gente começou de novo. A gente falou, olha, vamos focar naquilo que importa, que é o quê? Lucro, lucratividade. Não se iluda que OKRs bonitinhas vão fazer a sua empresa chegar longe. Não vão. Não vão mesmo. O que vai fazer a sua empresa chegar longe é ter lucro. É lucro, é olhar para a parte financeira, garantir a saúde financeira, porque batendo meta de lucro você consegue remunerar bem as pessoas, você consegue financiar o crescimento da sua empresa, você consegue capacitar as pessoas, você consegue fazer tudo o que você quiser. O lucro é o que faz o pulmão bater, foda, o coração da empresa bater. Então você precisa focar nisso, tá? E aqui foi o que a gente fez, a gente enxugou e voltou a focar no lucro. Só para lembrar, né? A nossa felicidade na empresa estava negativa. A galera tava, não era felicidade, era tristeza, né? As pessoas estavam muito insatisfeitas com o negócio, então a gente fez uma mudança radical. Trouxemos o RH, liberamos verba para eles fazerem o que eles quisessem, entre aspas, com a orientação nossa, e a gente foi vendo o quê? De 2022 para 2023, a felicidade das pessoas crescendo e a lucratividade aumentando ao mesmo tempo. Ou seja, foi um puta de um golaço, porque a gente foi fazendo menos coisas. E o que era mais importante? Aqui eu coloquei até aqui embaixo o seguinte, a gente percebeu em 2023 que 2022 deixou a gente sem lastro. A gente consumiu o restante de lastro que a gente tinha. Eu já vou explicar isso. O que significa que a gente não tinha lastro? A gente percebeu em 2023 que os lançamentos que a gente fazia já não estavam dando resultado como a gente gostaria, a gente não estava fazendo nada em respeito disso. A nossa ideia lá atrás era botar o perpétuo para gerar demanda, focar em conteúdo para gerar demanda, gerar audiência. O perpétuo ele gera audiência, marketing direto. Você converte gente fria em
clientes, né? Então isso gera demanda, assim como o conteúdo orgânico. Só que o conteúdo orgânico você não consegue controlar tanto. Já o marketing direto e o perpétuo você consegue ter resultado diariamente ali. É óbvio que tem trabalho pra caralho. Só que aí em 2022 a gente ignorou isso. A gente trazia muita gente, mas nada saía. Em 2023 a gente tirou todo mundo e a coisa andou. Porque a gente focou no simples. Calma aí, o que eu preciso fazer para poder gerar esse lastro, né? Essa base para poder fazer lançamentos e lucrar? Porque fazer lançamento para público frio já não estava dando certo. Então, cara, eu tenho que ter máquina de conversão de público frio e eu tenho que focar em conteúdo para conteúdo renovar a audiência, para que daí o lançamento volte a funcionar. Ou seja, eu precisava da base, que eu estava sem base. Aí o que a gente fez foi exatamente essa ideia de trazer o perpétuo mais conteúdo e isso alimentar lançamento. Óbvio que teve muito. Nossa, que letra bonita. Tem muita coisa aqui que a gente mudou, mas 2023 foi o ano de renovar as bases, fazer a coisa andar. Por que isso foi importante? Olha 2024. Com as bases renovadas e os processos corretos, 2024 foi. A gente vai dobrar de tamanho. A gente vai dobrar, quase dobrar de tamanho. Quase dobrar de tamanho. Por quê? Bases corretas, time com a cultura foda, planejamento, cara, tudo andando, operação rodando. É isso. Então tem horas que a gente precisa parar, fazer um pit stop. 2023 aqui foi o ano do pit stop. Vamos entrar aqui. E foi muito bom ainda, porque a gente teve menos custo e lucrou mais. Então a gente diminuiu um pouco o faturamento, mas a gente lucrou mais. Ou seja, que é o que importa. Fez um pit stop e falou, o que a gente precisa mudar? Esse foi o ano do pit stop. E aí o que a gente teve de aprendizado nessa era toda, tá? Resumindo bastante. Cresça e depois contrate. Não contrata para depois crescer, tá? Por quê? Senão você vai inchar a empresa e não vai acontecer. Então cresce, gera resultado e fala, opa, agora justifica ter um time focado nisso daqui porque eu posso pagar com os rendimentos dessa própria nova iniciativa aqui. Lucro é a coisa mais importante. É isso aqui que vai fazer a sua empresa crescer e as pessoas ficarem felizes, tá? E para você crescer com profissionalismo, a gente aprendeu que você precisa ter um plano decente, não é soltar uma meta aleatória, é fazer um plano de a meta é essa e vamos chegar nessa meta desse jeito. É um plano, é um planejamento, tá? Um time foda que compra esse plano, fala, caralho, foda, tô junto, vamos para cima. E uma operação que roda sem você. Não é todos os microprocessos, é um sistema de como as coisas funcionam, uma visão de negócio de como que você pode padronizar e escalar o seu negócio. E toda escala precisa de padronização. Então, quando a gente juntou essas três coisas, a gente conseguiu profissionalizar e preparar a empresa para crescer de fato. Na base de muita cabeçada, tá? Fazendo isso aqui, a gente consegue profissionalizar. Então, você tem um plano, cara, é para lá que nós vamos, essas são as etapas, esse daqui é o time que vai conosco. Se não tem, contrata do jeito certo. Se está sobrando, demite. E a operação funciona dessa forma. Beleza, time? É isso. Estamos indo para lá, vocês são responsáveis e a operação é assim que roda. Beleza? Isso assim você consegue profissionalizar o seu negócio. E o que eu percebi? Lá em 2021, a gente achou que, cara, o que importava é, porra, dar o pico, é a força, é uma porrada, uma paulada gigantesca. Só que depois a gente percebeu que se você não tiver consistência e base, a coisa cai, a coisa desanda. Então é mais importante, né, o que resume essa área da profissionalização para mim? É consistência, cara. É a consistência. Por quê? O que importa não é só o que você faz com muita força uma única vez. E sim, cara, o que você faz consistentemente para fazer a coisa acontecer. Então, para mim, gestão é consistência, profissionalização é consistência, porque você não consegue dar grandes tacadas e acertar todas as vezes. Mas, melhorando pouco a pouco e crescendo pouco a pouco, você consegue garantir que lá no final você vai conseguir o seu pote de ouro que você tanto quer. Beleza? E lembra, para ganhar dinheiro leva tempo. Leva tempo. E o que acompanhou a gente ao longo de toda a jornada? Galera, a gente sempre foi muito alucinado em vender. Por isso que a gente demorou para começar a profissionalizar de fato, a botar o que era simples para funcionar. Por quê? Porque demora mesmo, cara. A gente estava muito focado em vender. A gente sempre teve muito foco em vender. Só que a gente percebeu que as coisas tinham que ser feitas em paralelo ao entorno da venda para que a venda continuasse sendo sustentada.
Se eu for vendo, esqueço de time, esqueço de processo, esqueço de tudo, todo o resto, alguma hora essa coisa desmorona. Lembra, você precisa, porra, isso não é um castelinho de areia, tá ligado? Você tem que montar um castelo na rocha. Você tem as fundações. Para você sustentar o seu resultado, você precisa de estrutura. Mas não precisa perder o foco na venda. Cara, por exemplo, posso padronizar o processo de RH? Pode, mas porra, isso não traz receita. O que traz receita é padronizar aquilo que traz dinheiro para o seu negócio. Então são esses processos, essas máquinas que têm que ser padronizadas e ter foco primeiro. Depois você vai crescendo as outras engrenagens do negócio. Então esse foco absoluto em vender, isso nunca pode deixar de acontecer no seu negócio. E vai construindo, né, remando e construindo o barco ao mesmo tempo. Né? Só que existem caminhos para você acelerar isso. Então, assim, foi dessa forma, trazendo esses aprendizados, que eu posso trazer para você que a gente foi de 75 mil de investimento, que não é muita coisa, né? A gente sabe que isso a gente investe por dia quase. E, cara, a gente transformou isso num puta negócio que já fez mais de 160 milhões de reais. Esses são os aprendizados que eu queria trazer para vocês. Foi um vídeo mais curto, mas eu acho de extrema importância, melhor do que passar hacking, e as coisas é te dar um direcionamento daquilo que você precisa fazer. Beleza? Espero que você tenha curtido. Se sim, se inscreve aí, compartilha, comenta alguma coisa, vamos interagir, porque espero que tenha feito sentido para você, assim como fez para mim. Beleza? Só um resumo rápido. Então, galera, foca em vender, porém, lembra que você tem que estruturar as coisas. Se você quiser ajuda para isso, a gente pode te ajudar, procura nosso consultor, alguma coisa do tipo, que a gente pode trazer todos os aprendizados com frameworks, planilhas, trilhas de implementação. A gente tem mentorias específicas para você que está crescendo e está enfrentando essas dores, tá? Como que você monta um bom planejamento, o desdobramento de metas, como que você monta um time, contrata e como que você estrutura a sua operação para que ela rode sem você. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.